Bom dia, boa tarde ou boa noite para você de todas as partes do Brasil, do mundo, do planeta. Hoje são exatamente 7 horas da manhã e em Portugal são 11 horas, 10 horas não, por aí, 4 horas fuso horário. Tamo aí. Ó o Eric aí, rapaz, ó o Jacó. Esse rapaz falou que ia estar aqui mesmo 7 horas da manhã, hein? Esse é crentaço mesmo. 7 horas, tamo junto. Vamos lá. Chamar aqui o Jacó pra gente começar essa live com o nosso estudo. Mais uma sexta. Ô, minha mãe também tá online. Pessoal aí. Isso é muito bom. E minha esposa também tá online. Isso é muito bom. Aumentando a galera aí. Bom dia, Jacó. Pastor, bom dia, tudo bem? Quem você é, cachecol, cara? Rapaz, Cachecol, que tá frio pra caramba. Aí Se sim. não, se Aí não, domingo eu sim. não consigo cantar. É, a gente podia marcar, hein, cara? 7 horas da manhã vai cantar quase igual os galos. O galo cantou mais cedo, depois eu já canto. Eu vou preparar um cantinho aqui para eu poder cantar sem acordar as crianças, né? Senão, Né? Aí já mais era. pra frente a gente tem. Mais pra frente a gente consegue fazer isso. Fazer um Boa. canto isolado aqui pro som não vazar tanto. Legal. Ó, gente, lembrando que esse bate-papo vai virar material lá para nosso estudo de quinta. Então, lembrando também que aqui a gente está um pouquinho adiantado. Então, o estudo daqui 2 semanas vai estar lá no YouTube, que a ideia é soltar também na mesma quinta que a gente estiver estudando na igreja. Então aqui a gente está um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais solto, mas serve de material para quem acompanha o estudo online nosso lá da igreja. Por que a gente está gravando aqui e colocando lá? Porque aqui é o bate-papo, não fica só uma pessoa falando, né? É um bate-papo, fica um pouquinho mais interativo. E, além disso, lá na igreja, essa dinâmica que a gente está tendo de poder adiantar um pouquinho os estudos faz com que lá seja gravado ao invés de ser ao vivo. A gente já explicou isso lá presencialmente, mas acho legal deixar aqui registrado no vídeo, que lá no presencial você tem a oportunidade de ir, de falar, de trocar uma ideia, de trazer um outro ponto de vista a respeito do estudo, né, Jacó? Que Uhum. permite isso. E só no online a gente fica dividido entre o presencial e o que está rolando no online. A gente quer participar com quem está interagindo com a gente lá e a gente quer responder os irmãos que estão falando com a gente na forma online e acaba ficando perdido. Então a gente prefere fazer aqui, jogar lá e quem quiser participar do presencial, fica aí o convite toda quinta-feira às 19 horas na nossa igreja. Quem quiser participar, né, é um ambiente aberto, muito agradável, receptivo. Você que não tem nenhum conhecimento da palavra, da Bíblia, se você quer se interessar por esse assunto, vai ser muito bem-vindo com a gente lá também, né? Não tem nada assim que seja fechado somente para cristão e tal, é para quem quiser participar com a gente. Hoje a gente vai falar o estudo de número 8, né? Ou 9? É o 9. 9. É o 9. Eu também dei essa perdida. Fiquei... Mas é o 9. É uma Eu espécie só, de vou só conferir continuidade. aqui. Isso. É o 9 mesmo. A continuidade do que a lei de Deus requer nos 10 mandamentos, né? Uhum. Hoje o 9 vai tratar o que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro. Bem, quais são esses Isso. mandamentos, né? Vamos lá. Êxodo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações
dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E agora o terceiro, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Que Tudo Deus bem. requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro. E aí, Jacó? Só li o mandamento. É, Agora a então, gente aqui, troca ideia. inclusive, foi legal você ler o mandamento que traz toda a ordem completa, né? E o estudo traz também, ele traz meio que o resumo disso, que está em Deuteronômio 6, nos versículos 13 e 14, né? Que tem aqui no nosso estudo, que diz: ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e por seu nome jurarás. Né? Então, todo essas ordens estão resumidas aqui, né? Eu estava lendo o texto aqui e é engraçado que quando a gente coloca aqui, né, o que Deus requer nos mandamentos, a gente tem sempre aquela sensação meio pesada, né, de uma exigência, de um cumprimento, assim, radical, não que não deva ser, mas parece algo pesado, né? Mas quando a gente vai para o texto bíblico, aí a gente vai ver que, na verdade, o que os mandamentos estão fazendo é até aquilo que a gente já conversou no estudo passado. Eles estão sinalizando, eles estão guiando, né? Estão orientando para uma vida de conhecimento de Deus, né? E uma proximidade dele para um sucesso do próprio povo, né? Então, essas exigências não são assim só exigências de um ego divino, né? Na verdade, é o fruto do amor divino, guiando o povo e orientando o povo para que o povo esteja perto dele, próximo dele, e caminhando com ele, tenha sucesso ali naquela jornada que Deus está propondo para eles. Então, eu até quero voltar dentro desse texto de Deuteronômio, pastor, não sei se pode, e porque vai falar um pouquinho dessa jornada, né? Antes de Deus propor para eles, né, esse resumo aqui, que é o que diz o nosso estudo, diz temer a Ele, servir a Ele e só jurar pelo seu nome, né? Deus está propondo aqui a jornada, né? E o sucesso da jornada. Então, vou pegar no Deuteronômio 6, do versículo 10 em diante, que diz assim: o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e vai dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado e não esqueçam que o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí é que vem a orientação. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. É muito interessante que Deus já garante o sucesso, né, e depois ele vem e orienta em como obter e como trilhar esse caminho de sucesso, né? Esse caminho de bênção. Estou falando sucesso para não ficar no evangeliquez aqui, né? O caminho das bênçãos. E o que é muito parecido com aquilo que foi requerido do homem no jardim, né? Inclusive a situação, né? O povo é colocado numa terra que ele não, em que o próprio Deus preparou para eles, assim como o homem estava no jardim, e a permanência deles ali,
né? Se a gente for um pouco mais para frente do texto, a gente vai ver, é garantida pela observância basicamente desses três pilares aqui dos mandamentos, né? Temer a Deus, servir a Deus e confiar, né? Jurar somente pelo nome de Deus. Então, até para um início aí, e aí depois nos comentários dos teólogos aqui a gente vai ver as motivações desses pedidos, né? Mas só para a gente ter esse contexto de que não é uma exigência de uma divindade, mas sim uma orientação paternal, né? Essa aliança que Deus está estabelecendo com o povo não é entre um Deus e uma divindade e um devoto, mas sim entre um pai que está ali aconselhando seus filhos nos seus caminhos. De início é isso. Seja bem-vindo aí, tia Alice, Elcimar, galera com a gente aí Nossa, nessa mas tá manhã. firme. Legal, né? Uma manhã fria, gélida, que o fogo do Rapaz. Espírito aqueça os nossos corações, né? Amém. Solzinho, hein? Esse cachecol tá legal, hein, cara? Tá Cara, tá parecendo o frio, Harry cara. hoje. Aqui precisa. Tô na parte sul da cidade, né? Que tá pelo menos 3 graus a menos que aí. Você tá muito igual o Harry, cara. Não dá, não. Ai, meu Deus do céu. É Vamos nada. lá. O Harry já correu, provavelmente. Nada, foi treinar. Daqui a pouco eu vou lá. O que eu ia te falar? Ah, lembrei. Essa questão da confiança, primeiro conheceremos e confiaremos em Deus como único Deus. Era necessário que esse povo Uhum. entendesse quem era esse Deus que o tirou de fato do Egito, Sim. né? E esse mesmo Deus que se apresentou a Abraão, Isaac e Jacó, um Deus presente, como a gente sempre lembra, um Deus vivo, e ele age na vida desse povo. Só que aí entra na segunda parte, quando vai dizer que a gente não vai fazer para nós imagem, escultura, e não vai se prostrar diante de nada, nem de baixo, nem em cima na terra e tal. O Spurgeon, legal o comentário, que é do Príncipe dos Pregadores, Charles Rapaz. Spurgeon. Esse cara é fantástico, era fantástico, né? E ele inclusive, não fez seminário, né? É um cara que não fez seminário. Começou a pregar muito Olha só. cedo. Não fez seminário, não. E era o príncipe dos pregadores. O homem forma para si um Deus segundo o seu próprio gosto. Se não o faz de madeira ou de pedra, o homem faz imagens do que chama de sua própria consciência, pensamento cultivado, uma divindade segundo o seu gosto. Ora, é possível, então, sermos idólatras de Deus, não só do aspecto que colocamos na semana passada, de um Deus que só vai me dar bênção, eu só vou procurá-lo porque é aquilo que ele faz, mas também de uma divindade segundo o meu gosto. E isso é uma idolatria. Quando eu Uhum. coloco Deus de acordo com aquilo que eu quero e não de acordo com aquilo que ele é. Quantas vezes a gente faz isso, né, Jacó? Dependendo do aspecto, a gente interpreta a palavra dentro de uma cosmovisão não bíblica, e não do que Deus é, mas daquilo que a gente acredita, e daquilo que Sim. se adequa à nossa realidade. Uma forma que a gente gosta de viver, por exemplo, a gente quer colocar os princípios bíblicos dentro daquilo que a gente acredita. E não experimenta uma mudança. A gente faz com que a idolatria também seja de acordo com a nossa consciência. O que você acha dessa pegada aí a respeito de idolatria? Eu gosto que você fale nesse tempo, porque você tem bastante abrangência nesse esquema aí. Vai lá falar. Não que você seja idólatra, Ah, né? né? Bom, pelo menos espero que não seja tanto quanto né, Deus tenha curado de toda e qualquer idolatria. Justamente, quer ler a pergunta da Tia Alice? De repente já ajuda a gente aqui. Ó. Vocês acreditam ser possível o homem caminhar
Eu acredito, aqui está ser se render, mas deve ser sem se render, né? A idolatria, se ele caminha, eu acredito que o homem sem a direção do Espírito Santo, isso, era isso mesmo. Que inclusive tem o comentário, tá no comentário do Spurgeon isso mesmo, viu, tia? Assim, o homem sem a iluminação do Espírito Santo é impossível. O homem, como diz o pastor Igor Miguel lá de Minas Gerais, é impossível o homem não ter um senhor. Não existe autonomia, né? O homem vai estar sempre debaixo de algum senhorio. A diferença na vida desse homem é se ele vai estar debaixo do senhorio certo, né? Ou sobre o senhorio de Deus, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou sobre o senhorio do Deus desse mundo, né? E o Deus desse mundo é alimentado pelo culto e pode ter a cara que o homem quiser, inclusive ele mesmo, como a própria Bíblia fala, o seu próprio ventre. E já entra um pouco nisso que o senhor estava falando, né, pastor? A idolatria, por muito tempo, e para muitas pessoas, né, durante a caminhada cristã, é aquela que a gente reconhece da vaidade, da vaidade e do orgulho, né? Da vaidade, a filha preferida da vaidade e do orgulho. E é justamente isso, porque a gente durante muito tempo reconheceu, pelo menos falando por mim, idolatria como essa prostração, né? O culto àquilo que é visível, uma imagem, né? Mas quando a gente vai se aprofundando um pouco, né? Escutando um pouco pessoas que estudam sobre devoção, sobre a própria questão da idolatria na Bíblia, a gente vai ver que é possível ser idólatra, inclusive do próprio Deus. E a idolatria não tem a ver, tanto a ver a quem eu direciono o meu culto. É lógico que começa assim, né? Não, mas não é só isso. A própria forma do meu culto, na verdade, é que me faz ser idólatra. É a minha devoção, né? É o direcionamento dos meus afetos. Né? Como a gente vai ver no comentário, acho que mais para frente aqui, qualquer coisa depois o pastor volta se eu estiver me adiantando, mas quando eu busco a Deus, isso tem até a ver com aquilo que o Zé falou na nossa conversa lá, né, pastor? Quando eu busco a Deus pelo poder dele, sem me render aquilo que ele é, a autoridade dele, né, mas eu busco a ele em favor dos meus próprios interesses, eu tô sendo um idólatra. Porque o meu culto, as minhas orações, a minha devoção não está sendo direcionada ao reconhecimento da autoridade de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus, mas sim somente à necessidade do seu poder. Então as minhas canções será para que ele me atenda, minhas orações serão para que ele me atenda, minha vida aparentemente piedosa será para que eu tenha algum benefício. E isso é o modus operandi de um idólatra, né? Ele é um devoto, mas ele não é um filho, né? Ele reconhece o poder de Deus, mas não anda em conhecimento de quem é esse Deus. Então, a idolatria tem muito mais a ver na direção do meu coração, né, a fundo, né, ela tem mais a ver na direção do meu coração do que somente na direção do meu culto. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente os crentes, né, por conta disso. Né, a nossa direção do culto, a direção do nosso culto tem que ser aquilo que Deus sempre quis que fosse, né? Um ato de caminhar em conhecimento dele, de quem ele é, e não só pela busca
do seu poder e daquilo que ele pode fazer. Boa, muito boa. O Elcimar colocou, se todo idólatra é Narciso sem perceber. Eu acho que boa parte, até o cara que idolatra a persona, o homem em si, né, as figuras aí evangélicas que a gente conhece no nosso tempo e começa a idolatrar essas pessoas, elas são guiadas também por uma motivação de também serem reconhecidas, né? Porque esse pessoal vem do lance, por exemplo, do sucesso, e a pessoa pensa, não, mas porque eu também vou ter sucesso, eu também vou chegar lá, e ela fica idolatrando. Então, logo o comentário do Elcimar tem muita lógica também. Sim. Talvez ele seja um narciso sem perceber. Narciso é complicado, hein? Esse narcisismo É, aí, tem que tomar cuidado que se afoga. Vai cair no lago do mesmo é, jeito. Não tem jeito. O ego, eu deixo de novo um livretinho do Keller para a gente analisar sempre o que significa essa questão do ego. Ego transformado, uma mensagem do Keller, eu acho fantástico esse livro. 40 páginas, só numa sentada aí você lê. Deixo a dica sempre do ego transformado aqui. Que livraço, viu? Essa mensagem do Tim Keller foi muito boa. Não, eu acredito que nesse ponto que você avançou, é exatamente para onde a gente precisa ir. A luz do Espírito, e é o comentário do Spurgeon, mas o Espírito Santo, quando ilumina as mentes, conduz-nos a ver que Jeová é Deus e que além dele não há nenhum outro. Ele ensina o seu povo a conhecer que o Deus do céu e da terra é o Deus da Bíblia. Então, a gente só consegue de fato não idolatrar a Deus e nem idolatrar outras coisas. E aí a idolatria é um negócio tão grande na vida do homem, né? O homem está sempre buscando mesmo essa idolatria, como a tia Alice colocou. Tem hora que a gente até tem que tomar cuidado para não tropeçar, né? Aí deixa a fala de Paulo a Timóteo, cuida de ti mesmo. A gente precisa ter esse cuidado pessoal em parar de olhar tão fora e falar, ah lá, isso é idolatria, e começar a olhar para dentro e pensar onde que eu não estou sendo idólatra, né? Ah, aqui eu não estou, que bom, é, ainda estou salvo. E aonde eu estou? Aqui eu preciso trabalhar. Acredito até mesmo que fomos mesmo educados a ser idólatras, acreditamos sem conhecer só mesmo o Espírito Santo. É exatamente isso aí, tia. Isso aí mesmo. Ah, e aí, Jacó, vai para uma outra parte. A gente já entendeu que a figura de Deus, quem ele é, e a nossa não terás outro Deus diante de mim, que inclusive lá em Deuteronômio 6, verso 14, a gente leu até o 13, né? O 14 fala assim: não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitam a teu redor. Ele dá uma sim, continuidade ali no verso 14. Deuteronômio 6, 14. Então a gente entende que Deus é o único Deus, a gente entende a respeito de não idolatrar nem a própria figura de Deus, mas de fato adorá-lo por aquilo que ele é. Não é uma idolatria, mas uma adoração, uma resposta ao que ele é. E a parte, acho que mais difícil aqui hoje é para a gente entender o que ele quer dizer, como não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, contextualizando o que significa. Então eu não posso falar Deus, não posso falar, né, Yahvé ou Yahvé, não posso falar o tetragrama lá que o pessoal nem sabe como é, porque eu estou tomando em vão o é, nome de Deus. O que de fato, né, essa lei requer? Né? eu vou voltar um pouquinho aqui onde você parou no texto, porque é aquela princípio de nome na Bíblia, né? Ele tem, a gente tem sempre que lembrar que toda vez que a gente está falando de nome, ele não é só um substantivo pela qual a pessoa é conhecida, mas sim é aquilo que caracteriza, né? Ou figura quem a pessoa é, né? O ser da pessoa, né? Por isso que muita gente não gosta do meu nome. Mas Jacó não tinha uma conotação muito boa do ser. Graças a Deus eu nasci Jacó com o espírito de Israel. Mas, e sobre isso,
né, falar sobre o nome de Deus, né, eu gostei muito dessa parte do comentário do Spurgeon, que fala justamente dos atributos, né, equilibrados, né? Então, que fala quais são esses atributos pelos quais a gente conhece Deus, né? Misericórdia atendida por justiça, amor acompanhado de santidade, graça revestida de verdade, poder ligado à sensibilidade. Todos esses são maravilhosos, mas o amor acompanhado de santidade aqui me chamou muita atenção, porque hoje a gente vive em tempos em que as pessoas estão muito sensíveis, e a gente pode dizer num tempo extremamente idólatra, porque o homem de fato está cada vez mais amando a si mesmo, em que muitas vezes, né, o amor de Deus é evocado para satisfazer a, a, o ego humano e a sua dificuldade de se curvar diante dessa autoridade de Deus, né? Quando você confronta algum pecado, alguma opinião contrária ao que está na Bíblia, as pessoas coloca a justiça de Deus, né? Que vai ser aplicada, as pessoas falam, mas Deus é amor, né? Como é que ele vai tratar assim? Como é que ele vai castigar se ele é amor? E Spurgeon comenta aqui lindamente, esse amor ele é acompanhado de santidade. Então não há como eu invocar o nome de Deus, que é amor, sem que eu reconheça que esse amor só se manifesta através da santidade. Então, não é simplesmente falar, né? Tem no comentário aqui, eu acho que já tá mais para frente, né? Que é do John Lin, que fala sobre poder usar o nome de Deus equivocadamente, né? Aqui. Pode adiantar já para esse parágrafo, pastor? Pode, Do eu John Lin? queria só fazer um adendo na continuação aí, Uhum, que a gente tem essa questão de selecionar a respeito daquilo de Deus também, né? Não só uhum, colocar na questão da idolatria, não só colocar ou fazer uma imagem do que Deus é na nossa cabeça, né? Totalmente desconfigurada do que a Bíblia fala de quem Deus é, mas também selecionar aquilo que Deus se revelou. Então eu falo da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua benignidade, de tudo isso, mas esqueço também dos seus atributos, né? Ele não, ele odeia a iniquidade. Então, assim, né? Ele odeia a injustiça. Então, não adianta eu selecionar alguns textos e falar a verdade vos libertará e mesmo assim eu continuar com práticas que não tem a ver com aquilo que o Deus de Israel, o nosso Deus, se revelou, né? Ontem uhum. eu estava falando no nosso estudo de um vídeo de um rapaz que colocou assim: ah, mas eu não acredito que um Deus bondoso vai agir na minha vida de forma que vai me mandar para o inferno por aquilo que eu faço, se eu sou, se eu dou vazão ao amor que eu tenho por outra pessoa e tal, né? Ele quis dizer isso aí. Sem polemizar aqui, o que a resposta do pastor foi até no Ariovaldo Carlos Júnior, que está lá no vídeo, né? O cara respondeu assim: a questão não é selecionar aquilo que Deus faz ou não faz, se manda você para o inferno ou não. A questão é que você entregou sua vida para Ele. Se você entregou para Ele, você vive de forma plena para Ele, não para você. Você não entendeu o Sim. conceito de entrega, de renúncia. Então não adianta selecionar uma coisa e falar, ah, Deus é um Deus de amor que não vai me mandar para algum lugar. Não, você pode até não ir, mas você não está vivendo uma vida plena com Deus. Você não entendeu o que é Essa noção de verdadeiro. senhorio, essa noção de senhorio que falta muito para a gente, né, nos nossos tempos, né? Falar que Deus, entrar no gozo desse Senhor exige andar debaixo da autoridade desse Senhor, Exato. né? E a gente quer ser autônomo,
né? Se o meu desejo é maior do que a vontade, né? Opera em mim mais do que a vontade e a autoridade daquele que eu chamo de Senhor, meu Senhor é o meu desejo, e não Deus. Essa consciência de senhorio falta muito, principalmente para a nossa geração, né? Está querendo ser cada vez mais emancipada. Mas eu acredito que isso é um mal de muito tempo. Tem um O Sumar comentário está do Simar, se comentando. você quiser ler pra gente. Deu uma... Na série Deuses Americanos, deixa eu ver, no meu aparece mais para baixo. Ah, não, é esse mesmo. Na série Deuses Americanos tem uma cena que reúne o Cristo de cada nação. Tinha milhares e cada um refletia sua cultura, um Cristo influenciável. Eu comecei a assistir essa série, acabei não continuando, mas olha só, que interessante isso, né? E é um pouco disso mesmo, né? Se o homem vai ser amante de si mesmo, né? Cristo vai ser para ele é, é, aquilo que ele quer. Paulo Borges fala muito sobre isso, né? A gente está querendo, a gente reconhece muito a cruz de Jesus para nos salvar, né? Só que a gente não obedece a ordem dele, que é pegar a nossa. Jesus já carregou, já foi pregado na dele, né? E o que ele, para seguir ele, cada um tem que subir na sua, né? E tem a ver com isso, né? Ele obedeceu ao Pai completamente, não sendo querendo ali se submetendo à sua vontade, né? Mas submetendo toda a vontade dele ao propósito do Pai. E é por isso que ele teve esse papel de Cristo. Ele se apresentou como aquele que se entrega à vontade do Pai, né? Ele de fato veio, e é por isso que ele cumpriu toda a lei, porque ele entendeu e externou e deixou cravado na história essa rendição à vontade de Deus, que tem sido revelada para o povo, né, de Israel desde aqui da época das leis aqui de Moisés. Né? Então é bem isso mesmo. Boa. Vamos lá para a parte final agora, falando sobre o nome. Aí é o comentário de John Lin, eu acho legal. Não que o comentário inicial dele seja ruim, mas se a gente for ler de fato, o comentário que a gente está usando, irmãos, para quem está às vezes meio fora, é esse aqui, ó, da editora Fiel, né? Talvez se você queira participar com a gente, manda um direct aí pra gente aí que a gente faz com que esse livro chegue até você. Não pode falar como, mas chega até você. Deixa eu falar contigo. Que parte que eu tava? Não que o comentário do John seja ruim e tal, mas o Spurgeon ele se preocupa no seu comentário, até porque é uma outra época, em falar a respeito mais desses dois atributos aí de Deus, não dois atributos, mas esses dois mandamentos a respeito de conhecer a Deus e a idolatria, ele se prende mais nisso. E o John Lin dá uma complementada, né? Ele vai para Uhum. essa questão do nome. Aí eu vou pedir que você entre aí nesse ponto para gente. Fala bastante sobre aquilo que a gente já tem comentado, né? Eu vou entrar aqui Vou partir então do terceiro mandamento já, do comentário dele. Ele dá uma explanada nos dois primeiros, mas eu acho que isso, pelo comentário do Spurgeon, já ficou bem completo, né? Então já vou no terceiro aqui, que tem uma ênfase legal. Que ele diz, né? Que não podemos usar equivocadamente o nome de Deus ou tratá-lo mal, por quê? Sabemos que o nome de Deus descreve o seu caráter e a essência do seu ser, razão pela qual ele disse a Moisés que seu nome é Eu Sou. Em outras palavras, Deus diz: meu nome significa que sou alto, existente e eterno. Então, não tomar o nome de Deus em vão significa simplesmente que existem, não significa simplesmente que existem certas palavras que possamos ou não dizer. Significa que quando falamos de Deus, quer por palavras, quer por estilo de vida, temos de honrar plenamente e respeitar quem Ele é.
Aí acho que eu vou parar aqui para a gente dar uma. E... Nossa, tem bastante comentário aqui também mais para frente, mas eu acho que isso já sintetiza também aquilo que a gente está falando, né? Honrar o nome de Deus não há como honrar o nome de Deus sem o conhecimento de quem Ele é. Então não é palavra, não é um modo de falar, um modo de escrever, um modo de se portar, né? Isso qualquer religião, né, ou qualquer culto pode te trazer, né, diretrizes de culto, né? Vestir tal roupa, fazer tal coisa, usar tal objeto, né? Essa coisa mística e instrumental, né? Só com isso você pode honrar qualquer Deus, né? Que qualquer Deus pede isso, né? Você vai cumprir isso, faz lá um trabalho, né? E aí você vai agradar a divindade. Mas o Deus da Bíblia, para honrar o seu nome, até mesmo porque ele se apresenta como eu sou, né? E a gente já viu que isso tem a ver também com o que eu serei e o que serei, né? Não tem como honrá-lo sem conhecê-lo, porque à medida que ele vai se apresentando, é que a gente vai sabendo quem ele é, né? É lógico que isso trazendo aqui a verdade que ele desse contexto de Moisés, né? Hoje nós, graças a Deus, temos a possibilidade da plenitude do conhecimento, porque ele já se mostrou perfeitamente na pessoa do Filho, né, de Jesus Cristo ali. E então honrar o nome dele é essa caminhada de buscar uma vida que espelhe, né, para os outros aquilo que ele é, né? Ou seja, se parecer com aquele que mostrou a face de Deus entre os homens, que é Cristo, né? Que foi o Filho. É ser o próximo depois do primogênito. E aí ele tem considerações aqui, depois disso, lá no final, não sei se o senhor já quer ir para o segundo comentário dele, porque ele considera de novo os dois Vamos primeiros, né? vamos só ver aqui o pessoal. Legal, a galera tá interagindo hoje, muito bom. Ah, isso é bom, hein? Ajuda bastante. Isso é muito jóia. O Eric colocou aqui atrás a respeito para a gente que a lei apontava para ele, né? Então, de fato, o aspecto da lei era exatamente para apontar para o Senhor e também apontar aí para o Cristo, né? Acho que Sim, essa chave hermenêutica, como o Caio Fábio falava, que Jesus é a chave hermenêutica para a Bíblia, tem lógica nesse sentido aí, porque até a lei vai apontar de fato. E o estudo que a gente falou a respeito da lei de Deus e que Deus requer nas suas leis vai dizer lá sobre o coração de carne, ele só é colocado de fato no nosso coração através da presença do Cristo em nós, né? Aí a gente consegue cumprir isso. a lei, porque fora isso, ninguém É, consegue apontar para ele, né? inclusive tem um texto de Paulo, né, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, que a gente interpreta muito errado. Muita gente até usa. A gente esqueceu de comentar sobre isso naquele estudo lá, né? Que em Jesus a lei acabou porque o fim da lei é Cristo. Não, não é que foi o encerramento do valor da lei, mas a finalidade da lei era apontar a pessoa de Cristo, né? Então, assim, não é que Jesus encerrou o valor da lei, ele, na verdade, ele jogou o valor da lei para cima. E aí a Exato. gente tem os textos que ele vem falando, né? Se você pensa, a lei fala que se matar, né, é mal. Eu porém falo que se você pensar, né, com ódio do seu irmão, né, a lei fala que se você adulterar, mas eu
Porém vos digo que se você olhar com um olho de cobiça, você já cumpriu. Então Jesus não veio, ele não só cumpriu toda a lei, como ele veio trazer de fato um valor para essa nova aliança mais alto, né, do que a própria lei de Moisés que trazia para os homens, né? Que agora não é mais, que é o que os comentários vão falar, não é mais aquilo que eu faço para me esquivar da, da ira de Deus, né, como sacrifícios ou o cumprimento, mas é a maneira que eu vivo e a pessoa que eu me torno uma vez que eu estou conhecendo quem Deus é de verdade na pessoa do Filho, né? Então, é mais do que ações pontuais. Agora é a vida toda. É a lei, não o que eu leio de fora, mas o que está escrito dentro do coração, como o senhor comentou aí. Boa. Então, Honrar o nome de Deus, o Simar colocou para a gente aqui. Honrar o nome de Deus é também imitá-lo, principalmente em sua generosidade, servir sem fazer acepções. De fato, eu honro. Tem muito essa questão de. Eu vou usar um exemplo aqui, um contraponto, mas para falar a questão de honrar a memória, né? Tem muita gente que mantém um legado da família, do pai, e dizer assim, eu estou honrando a memória. Nós vivemos para a glória de Deus, para honrar a Cristo, para honrar a Deus. Então, quando fazemos, é para que o nome de Deus seja reconhecido, é para que o nome de Deus seja glorificado. E a gente, às vezes, volto a dizer, é tentado a ser aceito por aquilo que fazemos com generosidade. Olha como somos bons, estamos levando água para quem tem sede, dando comida para quem tem fome. Mas Jesus está dizendo que a gente faz isso para Ele, né? Quando a gente visita, é exatamente isso que Ele vai dizer para os seus discípulos. Estando nu, não me vestistes, estando com fome, não me deste comer. Quando que a gente fez isso, Senhor? Quando deixou de fazer para o próximo, você não fez para mim. Porque é para Ele que a gente faz. Essa ideia que a gente precisa ter, que tudo que a gente faz converge para o Senhor, precisa estar vivo de fato no nosso coração, sabe, Jacó? E todo mundo que nos acompanha. Para que a gente não caia na idolatria também e na expectativa de sermos idolatrados por aquilo que fazemos, sermos aceitos por aquilo que fazemos, sermos reconhecidos por aquilo que fazemos. Mas nós somos bons, né? Não, a gente faz porque o Senhor nos fala para fazer. Não é porque a gente é bonzinho e tal, não. Porque a gente quer cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E a gente só consegue fazer isso de fato quando o Cristo, o Espírito dele, está agindo nas nossas vidas, né? Pelo menos é o que eu penso. É algo que Deus tem refletido muito no meu coração. Vamos para o segundo parágrafo aí, para a segunda parte do comentário, para a gente ir para o final do John Lin. Pode continuar aí na sua dissertação. nada. Vou pular, vou então mesmo pro. Ele dá uma, um porquê de tudo isso, né? Como a gente estava falando, a gente até iniciou falando sobre isso, que Deus não, quando Ele requer o cumprimento dessas orientações, Ele não está fazendo algo para alimentar o seu ego, mas sim é um transbordar do seu amor para o povo poder andar com Ele. E o John Lin vai levantar justamente essa questão aqui, que ele fala assim: por que esses mandamentos insistem para adorarmos somente a Deus e para o adorarmos como Ele é e não como queremos que Ele seja? Por que o terceiro mandamento insiste tanto em honrar e respeitar seu nome e seu caráter? Porque Deus nos criou com um desejo que só Ele pode satisfazer, o desejo por Ele. Se estivermos sempre tentando mudar quem Deus é ou substituí-lo por outra coisa, jamais estaremos em paz. Nunca experimentaremos o verdadeiro conforto, o verdadeiro significado ou a verdadeira alegria. Jamais seremos inteiros. Mas se Deus estiver no centro de nossas vidas, não outro Deus ou uma versão revisada de Deus, mas o Deus vivo e verdadeiro, estaremos verdadeiramente em paz.
Aí ele faz deixa aqui uma frase de Agostinho, né? Isso é precisamente a razão pela qual Agostinho escreveu: Tu nos criaste para ti, e nosso coração é inquieto até que encontre descanso em ti. Se eu não me engano, E essa aí, frase está lá em Confissões de Agostinho, tá. né? Tem uma outra frase, eu vou emendar outra de Agostinho aqui também, que sobre honrar a Deus, que ame a Deus e faça o que quiseres. Então, tem isso também. A gente já tirar de vez a expectativa nessa coisa da gente buscar a Deus pelo que a gente quer, né? É o amor de Deus que vai nos dar liberdade para fazer o que a gente quiser, porque amando a Deus, conhecendo quem Ele é, a gente vai estar livre para cumprir a vontade dele, né? Porque o descanso, como está aqui, o descanso do coração só é encontrado em Deus, na pessoa que Ele é. Mas e aí? Essa, essa coisa essa paz plena, né? Essa encontrar, né? Ter esse desejo saciado, ser inteiro e a verdadeira alegria. As pessoas muitas vezes não enxergam assim, né, pastor? Eu acho que é por isso que a dificuldade, quando a gente fala mandamento, né? E é lógico, a experiência religiosa acho que maculou muito isso, né? A religião deixou pesado, né? Uhum. Justamente por não espelhar de fato o verdadeiro propósito do que eram as leis de Deus. Então, para a gente, para a maioria das pessoas hoje, falar sobre mandamento, falar sobre devoção única, falar sobre honrar o Senhor é algo limitador e, que vai escravizar, né? Que vai prender o homem. Parece que está debaixo de um senhorio, dá claustrofobia no espírito das pessoas. Né? O homem quer ser esse ser livre. Né? E por esse comentário aqui a gente vê que não. Na verdade, a única alegria do homem é poder estar servindo a Deus. Mas essa dificuldade, o senhor acha que vem, né, do quê? Já que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter paz e todo mundo quer ser pleno, por que é tão difícil achar essa plenitude e essa alegria em servir a Deus no nosso tempo? Vamos colocar para o nosso tempo, pelo É, menos. na minha concepção, né, a Gil vai dizer assim, para a gente conhecer esse Deus, eu acho que na nossa concepção é exatamente não conhecê-lo por aquilo que ele é. O Deus da Bíblia, o Deus bíblico, não é o Deus que tem sido adorado nas nossas igrejas. O Deus criador, o Deus misericordioso, o Deus justo, o Deus amoroso, o Deus que cuida daqueles que o ama, como nós lemos aqui na lei, na lei que eu falo assim, né, nos 10 mandamentos ali, uma das falas é que ele é abençoador até de 1000 gerações daqueles que o servem. Imagina isso, 1000 gerações. Isso mostra a sua longanimidade, bondade, a sua extensão de graça que vai, né, na nossa descendência até. É um aspecto de dizer que esse Deus ele é pleno, ele cuida de todos nós. E mesmo assim, a gente não conhece o Deus da Bíblia. A gente conhece as figuras desse Deus. E é por isso que a nossa alegria e o nosso deleite nele não existe. Logo, não existe. Porque o que é pintado para a gente é que se a gente não serve Deus, Deus vai nos castigar. Se a gente não participa da campanha, a gente não vai receber a bênção. Se a gente não tiver debaixo do seu cuidado, a gente tá amaldiçoado. Uma vez um pastor falou assim para mim, eu estava com um problema financeiro, minha vida inteira eu tive problema financeiro, não sei quando eu não tive, né?
presente, né? É, presente, caminha É comigo, presente. né? É o espinho na carne que Rapaz, o Paulo tamo, era um tamo doido. junto, tamo junto. Tamo junto. Então, aí o Deus. cara olhou pra mim e falou assim, ó, você tá em pecado. Eu falei, tô em pecado? Eu era seminarista na época. Não, com certeza eu tô em pecado, mas qual o pecado que ele quer dizer? Qual deles? Né? Qual Qual mais dele? grave? Você tá em pecado, cara. Eu falei assim, tô em pecado? Por que que você quer dizer isso? Não, porque não pode estar acontecendo. E esse cara vendia Bíblia, vendia livro, vendia um monte de coisa. Ele queria me vender. Eu falei, não, não vou comprar, cara. Hoje eu não vou comprar, não. E eu fiquei um tempo sem comprar dele. Ele ficou bravo um dia e falou que eu estava em pecado, que eu não queria comprar uma É, Bíblia por top, isso. sabe? Eu falei, cara, porque eu não quero comprar sua Bíblia, que eu tô sem dinheiro, você quer dizer que eu tô em pecado? Quem tá em pecado é você, cara, que tá querendo vender Olha algo e só. empurrar para mim e eu não tenho nem condição de pagar. Se eu fosse crente de verdade, você me dava esse negócio aí. Você quer não, você quer vender, né? Tipo, cara, mas é meu sustento. Eu falei, então, cara, e o meu sustento é não comprar a sua Bíblia, senão eu não vou ter sustento para poder pagar meu seminário e pagar minhas contas e tal. Mas essa concepção de você estar na bênção, você estar amaldiçoado, porque, né, você está amaldiçoado, está longe de Deus, está cometendo algum pecado, então por isso esse Deus que vai sendo pintado faz com que a gente não o adore e tenha pleno gozo nele. A gente tem gozo e pleno gozo naquilo que ele nos dá. Então a gente fica nessa onda, porque a gente não conhece o Deus da Bíblia. Não entende que é É, Deus de provisão. Você não lê Filipenses capítulo 4 e vê Paulo dizendo, ó, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o texto dizer assim que eu vou ter todas as coisas. É que eu sei o que é ter fartura e sei o que é ter necessidade. Eu sei o que é ter liberdade, eu sei o que é passar afronta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é exatamente que eu posso passar por aquilo que for na minha vida, porque eu sei que a minha vida está debaixo da provisão e da dependência toda de Deus. A gente o não é pleno, tesouro é a presença do Senhor, né? é a presença do Senhor. A gente não é pleno e não tem a satisfação plena porque a gente não conhece. Simples assim, não conhece o Deus da Bíblia. Olha, tem uns comentários. Ih, rapaz, tem comentário pra caramba aqui. Eu Tem? vou passar. Vai lendo pra gente aí. Para mim ficou no último do Elcimar, mas vamos ver. Tem mais. O Tem o seguinte do é o Eric dele por também? último aqui, pra gente ir pro Jesus já, fim. di- Jesus já dizia: quem crer em mim, como diz a Escritura, faltou uma. Ah, 12 domingos para 12 meses de bênção. É, Ah, agora tem as essa? campanhas, Caramba, as campanhas eu aí. era do 7 ainda, agora Eu, já tem eu 12. também, na minha época era 7, era só a semana. O pessoal já tá garantindo o ano aí, ó. Caramba, hein? É, já vem. Rapaz. E aí, quando eu vou atrás da benção em si, né, cara, é um jeito de motivar a galera aí, mas é um jeito errado, cara, é uma motivação errada. É que nem você falar assim, ó, pra pessoa, você põe uma regra para que a pessoa sirva mais a Deus, mas talvez não vai servir, porque não conhece esse Deus. Agora, quando a minha motivação é por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, né, a gente o louva por aquilo que ele faz e por aquilo que ele é, né? Eu vou, cara, eu não preciso dessa motivação de ir para trás da bênção, né? Eu vou porque é uma resposta do que ele já fez por mim. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, eu quero estar junto em comunhão com os irmãos. É algo que parte dentro do meu coração. Eu quero, eu preciso, eu anseio estar na presença de Deus. Eu não sou obrigado, você não é obrigado a nada. Você é livre, inclusive, para adorá-lo. Livre de fato para adorá-lo. E para servir, e para cuidar. Livre. Eu quero fazer isso. É um escravo do pecado que agora está liberto. Não tem mais obrigação nenhuma, mas encontra de fato deleite em estar na presença de Deus, né? É, Porque conhece quem um Deus é. comentário. Acho que o resumo seria esse, porque conhece de fato quem Deus é. Olha, povo, voltando lá para a lei, lembra que eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito e tal, 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 para que vocês sejam livres para me adorar. É interessante isso, né?
Que ele está lembrando que assim, ó, vocês produziam para Faraó, plantavam para Faraó, colhiam as coisas para Faraó, construíam para Faraó. Vocês serviam a um Deus que só tirava de vocês. E agora eu estou estabelecendo uma aliança que estou te levando para um lugar onde vocês não vão construir, onde vocês vão herdar coisas que vocês não construíram, desfrutar de trabalho que vocês não tiveram, ter água de cisterna que vocês não cavaram. Vocês vão me servir, mas eu estou preparando o lugar para o desfrute de vocês. Vocês não estão servindo para o desfrute da divindade, mas é o Deus que está preparando o desfrute de vocês. É totalmente o oposto, né, de o que Deus está apresentando para o povo e apresenta para nós também. Tem um comentário rápido aqui do pastor Igor Miguel também, que eu lembrei aqui, quando o senhor estava falando sobre a motivação, seu amor, que ele fala isso, quando tem duas pessoas que prestam o mesmo culto a Deus, mas é que a diferença desse culto é o que opera no coração dela. Quem busca a Deus por quem Ele é e responde ao seu amor, né, anseia a sua presença porque reconhece que nele ela já tem o seu tesouro e tudo que ela precisa é a presença de Deus, quem opera nela é a paz do céu, é a paz do reino. Né? Mas quem presta o culto a Deus na busca pelas coisas desse mundo, para que seja atendida naquilo que ela acha que ela precisa, busca a Deus só pelo aquilo que ele faz, pelo que ele pode fazer, o que opera nela é o inferno, porque ela quer buscar Deus pelo desespero da falta e não pela resposta de gratidão do amor. Então, e ele fala isso, né? Duas pessoas no mesmo lugar, falando, né, talvez as mesmas palavras, para o mesmo, aparentemente para o mesmo Deus, para a mesma pessoa, tem essa diferença. Uma sabe quem Deus é, a outra só está buscando o que ele pode fazer. E essa diferença vai afastá-las por toda a eternidade, porque uma já tem o céu reinando dentro de si, a outra busca pelo desespero do inferno, né? Então, nós temos que buscar a Deus pelo sim do céu e não pelo não do inferno. É porque eu já me vejo no reino de Deus que eu quero estar lá junto com Ele, não porque eu não estou querendo ir para o inferno que eu quero ir para Ele. Então, é o amor da presença dEle que me leva até Ele, não o medo da condenação. Então, tem essa diferença que traz só é movimentada pelo Espírito através do conhecimento de fato de quem Ele é. Então a nossa esperança, até o nosso culto muda, né? De verdade, quando a gente reconhece isso. Boa. O pessoal está comentando aí. Vamos aqui, acho que o Osmar deu a continuidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirá do seu interior. Eita, eu não consigo mexer nesse negócio direito aqui, peraí. Não buscamos para ser salvos, somos salvos, então buscamos, exatamente. Buscando. Galera, obrigado pela presença, Jacó. Muito bom. Muito bom que esse estudo aí continue reverberando, né, nos nossos corações nesse final de semana. Fica o nosso convite aí para quem quiser estar com a gente lá no domingo, 19 horas. Próximo encontro nosso. E sexta-feira que vem estamos aí de novo. Falando aí sobre os mandamentos 4 e 5. Vai ter comentário do Calvino. Ó. Quem gosta de João Calvino. Aí sim. Calvino, Calvino e Keller no mesmo, rapaz. Provavelmente vai ser o comentário do Calvino e uma atualização do Keller. Porque o que o Keller faz, lógico, ele faz assim, excepcionalmente, mas é sempre uma atualização ou do Calvino ou de Agostinho. Ele está sempre deixando mais compreensíveis os comentários mais antigos, né? E é muito bom. Ó, Cris estava com a gente aí. Bom dia, Cris. Tá. Obrigado, Cris. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Obrigado pela lembrança. Ah, rapaz.
Você sabe que. Ter tomado café nela. Tá, não, agora eu vou. Né, deveria. Tem até uma fotinho, ó. Ó, Cara bonito, né? Cara carinha. do Kiko. Conhece o Kiko do Chaves? A cara do Chico. Bochechudo. Legal. Obrigado, gente, pelo carinho. Mano, vamos lá, vamos orar. Obrigado pela Nossa, presença. Bom entrou. dia a todos. Entrou. Já estamos dando tchau, mas só mandar um abraço para uma amiga minha, a Natália, lá da Argentina. Poxa, que massa. Abraço, Nath. Muito bom ter você aqui. Na sexta que vem, às 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui de novo. Se puder entrar de novo, vai ser muito legal. Deus abençoe você e sua família. Nossa, muito legal. Faz muito tempo que eu não tenho contato, mas ela entrou aí, ó. Vai dar o tchau. Muito legal. Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra que tocou os nossos corações nessa manhã. Obrigado pela participação dos teus filhos aqui conosco. E, Senhor, nós clamamos a Ti. Nos dê um restante de dia na Tua presença, um final de semana abençoado, que possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Nos livra do mal, ó Pai. Guarda os nossos familiares. E, Pai, nós colocamos cada pedido em Tuas mãos, sabendo que o Senhor é um Deus que cuida, que já tem cuidado de nós. As nossas vidas estão debaixo do Teu cuidado. Assim nós louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Abraço, galera. Valeu, Jacó. Tchau, Até pastor. mais. Abraço a todo mundo aí. Até.